o assunto de hoje é escola de oração. O texto que nós temos usado para ministrar e para animar a igreja a orar, o texto de Daniel. Quando o anjo aparece para Daniel, após 21 dias em que ele jejua e se consagra ao Senhor. Daniel, ele é contemporâneo de um outro profeta chamado Jeremias. Eles dois sofrem a invasão, a violência e o sequestro da sua nação, Israel, pelos invasores babilônicos, que naquele tempo já tinham tomado a Pérsia, tinham tomado o Líbano, eles já vinham descendo do norte para o sul, e Deus usa então a nação babilônica como um chicote para trazer o povo de Israel de volta para os caminhos e para o conselho do Senhor. Em Abacuque, capítulo 2, Deus diz: eu vou levantar uma nação feroz, e você não vai escapar dela, porque vocês se esqueceram do seu Deus, e preferiram amar aqueles que não são Deus. Então, esse homem que foi sequestrado, que foi arrancado da sua família, chamado Daniel, que não entende a razão de tudo aquilo, ele se põe a buscar o Senhor, ele se põe a buscar entendimento, discernimento com o Senhor. E Deus então manda um anjo falar com ele, manda um anjo consolar ele, manda um anjo trazer resposta, uma resposta que rompe um bloqueio espiritual. Você conhece a história de Daniel capítulo 10, o príncipe da Pérsia, um principado maligno, impediu a passagem do anjo do Senhor, que foi socorrido por um outro anjo chamado Miguel, chamado também de príncipe dos anjos do Senhor. Quando a gente fala sobre escola de oração, a gente tem que se debruçar em cima da palavra de Deus, porque é Deus que nos ensina a orar. A oração é um encontro e uma conversa entre duas pessoas que se amam, entre filho e entre pai. A oração, conhecida como oração do Pai Nosso, e se alguém não sabe fazer nenhum tipo de oração, pelo menos a oração do Pai Nosso, você faz e todo mundo repete. A oração do Pai Nosso é uma oração que é endereçada a Pai. Há um Deus que é Pai, mas não falha como os nossos pais falharam. É um Deus que Ele é potente, poderoso e todo-poderoso. Essa oração é uma oração que traz intimidade do nome, porque nós oramos em nome de Jesus e nós santificamos o nome do Senhor. É uma oração que entrega para Deus detalhes pequenos do dia a dia, como o pão de cada dia. É uma oração que revela o que está dentro de nós, as nossas culpas. É uma oração em que a gente diz para Deus nos perdoar dos nossos tropeços. E é uma oração que nos levanta como autoridade que, determinada por Jesus, é capaz de ligar a terra ao céu. Porque a vontade de Deus tem que ser feita na terra, assim como é feita no céu. A oração encerra falando que existe uma possibilidade do pior de nós, daquilo que é pior dentro de nós, se encontrar com o pior dos seres, que é Satanás. E ele diz: livrai-nos de cair em tentação, livra-nos do mal ou do maligno, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Nós vamos ter 21 dias de caminhada de oração. Como nós temos colhido ao buscar a mão do Senhor sobre a nossa vida, como nós temos experimentado, e a Bíblia, ela vai ser assim, um caminho recheado de instruções, de experiências, de gente que buscou a Deus, de gente que clamou, de gente que ousou tomar o nome de Deus como seu, de gente que buscou pela fé um Deus que você não pode ver, um Deus que está no secreto, porque Deus está no secreto.
mais gente que foi recompensada publicamente. A oração, ela quebra o orgulho humano. A oração e o jejum é o clímax de uma humilhação, quando nós dizemos para Deus: Deus, nós somos incapazes. A oração e o jejum enfraquecem o poder humano e exalta o poder de Deus. Quando você jejua, você fica fraco. Você deixa de saborear aquilo que é doce, aquilo que te dá energia. A tua carne, a tua força, ela é quebrada. Dependendo do tempo de jejum que você faz, o corpo ele começa a reclamar. O corpo é muito inteligente, aí você fica com dor de cabeça. É como se o corpo estivesse dizendo assim: e aí, cadê a comida? Eu estou acostumado a comer. E Jesus vai dizer em Deuteronômio, a Bíblia vai dizer em Deuteronômio 8, e também Jesus em Lucas capítulo 4, que nem só de pão vive um homem, mas existe um alimento espiritual, que nos dá vitória espiritual, porque da boca de Deus vem um alimento que nos enche. A oração, ela é incentivada, ela é motivada, quando Deus diz em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. O livro de Deuteronômio, no capítulo 30, diz: olha, quando tudo isso sobrevier sobre você. O Deuteronômio é um livro que ele particulariza a lei, ele explica a lei, ele tem 34 capítulos, e ele está chegando no final, mostrando as consequências da obediência, as consequências da desobediência. E aí no capítulo 30, ele faz um resumo e diz o seguinte: olha, quando tudo isso sobrevier sobre você, bênção e maldição, e você tiver sido levado cativo, espalhado pelas nações, e você se converter ao Senhor, de todo o seu coração, em toda a tua alma, em todo o teu entendimento, e buscar a mim, eu vou ouvir você, e vou tirar você do cativeiro. Em 2 Crônicas 7,14, e é um texto que todo mundo conhece: se o meu povo, ele está falando de gente que serve a Deus, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados, e eu vou sarar a tua terra. A oração é um relacionamento entre pai e filho, e é assim que Lucas capítulo 11 vai tratar. A partir do verso 1, você pode colocar para mim, Maurício, que para mim não entrou aqui, por gentileza, a escola da oração. Lucas 11, de 1 a 13. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. E ele continua: então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo, e que recorra a ele à meia-noite, e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e não tenho nada a lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada, os meus filhos estão deitados comigo, não posso levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhe digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. E ainda continua, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir.
Jesus, ele está orando, só que os discípulos não sabem orar. Interessante que logo que eu cheguei aqui na igreja, um irmão que eu amo falou assim: pastor, vou pedir uma coisa para o senhor, por favor, nunca me chame lá na frente para orar, porque eu tenho assim muita vergonha, e eu não sei se o pastor anterior fazia isso, mas ele falou assim: por favor, não me chame. Esse homem que hoje vem aqui à frente para orar, ele precisava só de uma coisa, ele precisava aprender a orar. A oração você não nasce sabendo, a oração você aprende fazendo. Você só vai aprender a orar orando. A oração é um lugar onde você se encontra, mas não depende da igreja. Você não ora na igreja, você ora em casa, você ora no carro. Jesus diz: quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto e Deus te recompensa publicamente. A Bíblia mostra a gente, Elias, por exemplo, quando clama para que Deus mande água, porque Israel estava 3 anos e meio de seca. Sabe como é que ele ora? Ele ora sentado com a cabeça entre as pernas. Ele se agacha. Jesus ora na cruz, crucificado. Paulo ora em pé, amarrado a grilhões, em Atos 16, louvando e cantando ao Senhor e orando. Então, a oração, ela independe daquilo e da maneira. Tem gente que ora de olho fechado. Eu gosto de orar de olho aberto. Eu gosto de orar de olho aberto, com o olho em tudo. Quando Jesus está orando no Getsemane, quando ele vai ser traído por Judas, vai ser entregue às autoridades para ser crucificado, ele ora de joelhos. Então você ora como você quiser, mas o importante da oração é o teu coração. Esse texto, Jesus ensina a orar, mas ele também traz junto uma parábola. Jesus aqui, ele ensina a oração, e ele está nos animando, ele está dizendo assim, ó, não se acanhe, Deus é Pai, e Deus é um Pai que é bom. Não tenha medo de falar com o teu pai. Não deixe que o trauma que você viveu, da ausência do teu pai, ou de um pai que só te dava coisas ruins, não deixe que isso atrapalhe a sua vida de oração. Porque até pais que são ruins, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Pais que são ruins, não entregam para um filho uma serpente no jantar, e nem um escorpião no café da manhã. Pais que são ruins sabem dar boas coisas, quanto mais o seu Pai, que é o Pai perfeito, que está nos céus, vos dará do que Ele tem de melhor. O que é o melhor que Deus pode te dar? O Espírito Santo. É o melhor que Deus pode dar para mim, e é o melhor que Deus pode dar para você. Porque o Espírito Santo é o selo da promessa da redenção. A marca do Espírito Santo da sua vida é que vai impedir que você não seja... que no dia do juízo, você não seja trocado. A marca do Espírito Santo é um selo que Deus dá quando você crê. E ele diz mais, imagina que você está dormindo com teus filhos dentro de casa, a porta trancada, aí chega um sujeito à meia-noite, e bate na porta e fala, aí, me dá 3 pães, um para mim, um para o visitante, amigo meu que chegou, e mais um terceiro que eu vou deixar de reserva. Você está louco? Para de me incomodar. É meia-noite, meus filhos estão dormindo, vai embora. E o texto diz, ele não vai dar porque é amigo não. Ele vai dar por causa da importunação. Ora, se o homem faz aquilo que é certo pelo motivo errado, quanto mais Deus vai fazer aquilo que é bom, pelo motivo dele ser Deus e bom. Então essa parábola aqui, ela começa com a gente, dando para a gente pelo menos 3 caminhos ou 3 pistas a respeito da oração. A primeira é que você vai ter surpresa. Algum momento da sua vida, um momento de escuridão, uma meia-noite, alguém vai chegar pedindo algo para você, e você vai ter incomodações, você vai ser surpreendido. Um dos textos que fica no meu coração é o texto de 2 Crônicas 20.
Eu não consigo deixar de pensar no rei Josafá, um rei que foi surpreendido por uma invasão. Os meunitas, em algumas versões, habitantes de Seir, que eram os edomitas, meunitas, uma nação de Moabe, uma nação de Amon, ou seja, a Jordânia inteira se levantou para atacar Jerusalém. Diz assim, 2 Crônicas 20, verso 2: então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar morto, já está em Hazazon Tamar, isto é, em Guede. Gente, é ali. Sabe onde é que ele está? Eles já estão ali no centro de Curitiba, e a gente está aqui no Bom Retiro, já está chegando, não tem como escapar. Ou seja, a vida nos proporciona surpresas. De vez em quando, o mal, a doença, a notícia triste, bate na porta da vida da gente, e a gente não tem como fugir. Não adianta terceirizar, o problema é seu. O gigante que aparece no vale, quem tem que lutar com ele é você. É você que vai ter que vencer o gigante. É você que vai ter que vencer o problema. E o maior dos problemas que existe, sabe qual é? O seu. Porque o seu, você vai ter que lutar. Então aqui, Jesus está dizendo, ainda que você tenha problemas, ainda que chegue numa hora inoportuna, num tempo de despreparo, quem que meia-noite vai ter um pão fresco? Quem que meia-noite vai poder fazer pão, com todo mundo dormindo, sem luz, num tempo que não havia luz elétrica, não havia luz de LED? Quem é que vai poder entregar um pão à meia-noite? Quem vai sair do seu conforto? E a vida tira a gente de conforto. A vida faz com que você esteja sossegado no seu trabalho e seja mandado embora. A vida faz com que você esteja trabalhando, vivendo, e alguém vai e coloca você na justiça. A vida é cheia dessas surpresas. Então o que Jesus está dizendo? Você vai ter surpresa, por isso ore, mas ore sabendo que Deus é Pai. Deus é Pai. E se a figura de pai que você teve foi uma figura de um pai amoroso, aí você larga na frente. O problema é quando você não tem pai, quando você é órfão de pai vivo, quando você vive debaixo de um lar em que teu pai é um psicopata, é um sociopata, é um violento, é um narcisista, é um louco, é um mal educado, é um bruto, é um estúpido. Aí você começa a olhar para Deus que é Pai e falar, não vai dar. Lucas capítulo 12, verso 32, Jesus diz, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Deus é Pai, Deus é um grande Pai, e Deus é um grande Pai que te ama. Além de Deus ser Pai, a característica que vai mover o Senhor é a bondade, porque Deus é bom. Nós escolhemos caminhos de desgraça, nós tomamos decisões ruins e transformamos a nossa vida num problema, num drama, mas Deus é bom. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes do céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Deus é sempre bom. O Salmo 129 diz, o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é bom o tempo todo. Louve ao Senhor, porque o Senhor é bom. Não há nada em Deus que seja mal. Não há nada em Deus que possa ser contaminado pelo mal. Não há nada em Deus que possa mudar o caráter bondoso, perdoador, longânimo, salvador do nosso Deus. Deus, Ele quando prepara esse planeta para a gente viver, Ele fez daquilo que tudo que era bom. Ele olha e diz, foi bom, e faz luminares e diz, foi bom, e faz surgir a porção seca e diz, foi bom, e Ele então enche a terra com árvores
que produzem fruto e produzem semente, e diz bom. E ele faz criar peixes, e faz o mar gerar peixes, e aves do céu, e diz bom. E os animais selváticos, e os animais domésticos, diz bom. Ele faz homem e mulher, e diz agora eu arrebentei, agora é muito bom. Deus é bom. Então você não pode ficar desconfiado. E a religião, ela traz para você uma promessa de que Deus está sempre com um chinelo na mão, ou com um cinto na mão, para te pegar na curva. Olha, Deus está zangado com você. Na verdade, a ira de Deus não é sobre a gente, é sobre o pecado. Quando a Bíblia fala de Jesus na cruz, você não entendeu nada, ou talvez tenha entendido sim. A Bíblia diz que agradou ao Pai moer o Filho. Agradou a Ele. Para quê? Para que você e eu fôssemos salvos. A história da cruz é uma história de amor de um Pai que me ama porque Ele é bom, apesar do mal que eu vivo. E Paulo vai falar isso no final do capítulo 7 de Romanos. Ele vai dizer, olha, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele amaldiçoa a vida que ele vive na carne. Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz, mas graças a Deus que é bom, que enviou Jesus Cristo. E ele então vira o capítulo 8, dizendo, porque eu bem sei que nem morte nem vida, nem anjos, nem demônios, nem altura, nem largura, nem profundidade, nada poderá nos separar, nada, e nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada. O nosso Deus é bom, e é por isso que a gente precisa aprender a falar com Deus. Essa caminhada de 21 dias, vai ser uma caminhada, eu vou estar todos os dias, eu estar na caminhada. Os pastores estarão com a gente. Nós estaremos jejuando por vocês. Nós traçamos aqui na semana passada uma lista. Vocês sabem que eu faço a minha lista de impossíveis todo ano. Gente, como Deus tem dado respostas. Há um momento assim na aviação que quando você rompe a barreira do som, o avião, ele treme, é como se houvesse de fato, a gente chama de barreira, porque é isso mesmo. Ele rompe uma resistência no ar, um arrasto, que não quer que ele pare. Mas depois que você rompe isso, você alcança uma velocidade e rompe 2, 3 vezes a velocidade do som, a barreira do som, perdão. E aí o que acontece? Tudo fica mais simples. A oração, ela precisa ser rompida no teu coração. E eu quero muito convidar você, porque nós estamos entrando no início de um ano, em que a gente quer ter uma colheita boa, e eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar as colheitas ruins por colheitas boas. Então, o que eu faço? Eu atraio, eu puxo Deus para a minha vida, eu falo para Deus, Deus, agora é que eu quero caminhar com o Senhor. E aqui, em Mateus capítulo 6, há uma outra passagem em que Jesus vai ensinar a gente a orar. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando de pé nas sinagogas, nas esquinas. O problema não é nem orar de pé, mas é a razão e a motivação. Por que eles gostam de orar nas esquinas em pé? A fim de serem vistos pelos homens. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai. Ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E é interessante a questão da honra profética. Quarta-feira passada, no quarta-feira, veio um casal aqui e falou: pastor, o senhor lembra da gente? E é tanta gente que visita, que a gente atende, que a gente ora. E quando a pessoa não é membro da igreja, a memória da gente falha. Eu falei: irmão, eu não lembro. Olha, 5 anos atrás, você era pastor em outra igreja. Eu e minha esposa queríamos engravidar e nós não podíamos engravidar. Havia de fato uma questão clínica que era impeditiva para a gravidez da minha filha. E aí você falou assim: coloca a mão na barriga da sua esposa, no ventre. Você orou. Aí eu estava os dois, daqui a pouco ela falou assim: esse aqui, aí que eu vi que tinha um menininho. E esse aqui é o Davi. Deus me deu o Davi. E eu vim aqui para louvar a Deus e agradecer pela resposta do Senhor. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Deus, ele traz respostas no meio das nossas agonias. E é isso que Jesus está falando. Olha, quando você orar, não ore para as pessoas. Não ore para a pessoa dizer: olha como é que ele ora bonito. Não tente impressionar a gente. Ora para o teu pai. Você não precisa ser teólogo para orar. Fala com o teu pai como você falava com o teu pai aqui da terra. Eu estou com medo. Eu preciso. Me ajuda. Me socorre, eu quero. Existe uma maneira de orar. Jesus aqui dá um esqueleto de oração. Ele dá para a gente uma proposta de oração. Mas ele não fala para você ficar repetindo a oração. A vã repetição, tem gente que fala assim que porque orou muito. Gente, tem oração que é flecha. Tem oração que é oração curta. Tem oração que você está dirigindo, acontece um problema na estrada, você fala: meu Jesus, pronto, já basta. São orações que permitem que Deus seja glorificado. Peçam para que o Pai seja glorificado no Filho. Foi Deus que me livrou. Foi Deus que me fez. Eu lembro do dia mais triste da minha vida. O dia mais triste da minha vida foi o dia que eu, já sabendo que o meu filho tinha câncer, eu já sabendo sobre um tratamento extremamente difícil, eu também soube que o meu filho teve uma lesão cerebral. Eu soube disso. E a notícia médica era que meu filho nunca mais ia andar. Você imagina, você com as suas mãos amarradas, a ciência que estuda para isso, que traz respostas, que traz remédio, que traz cura, melhor hospital de câncer de São Paulo. E o médico diz: olha, tem tratamento, mas não tem esperança. Naquele dia eu voltei absolutamente frustrado, zangado. Eu nunca servi a Deus mornamente, nunca fui frio em nada. Pensa assim, de um homem apaixonado por Deus, desde o princípio, desde a minha conversão. Eu nunca levei Deus assim, de uma maneira assim, não, mais ou menos. Eu era católico. Gente, eu tirava 10 naquelas provas do catecismo. Quando a professora, a irmã Irma,
que fez a catequese com a gente durante os 2 anos, e depois eu fui crismado, confirmado. Eu tirava 10 naquilo tudo, porque eu gostava e eu queria buscar o Senhor. Foi isso que me fez achar o Senhor. Mas naquele dia eu estava tão triste com Deus. E eu perguntei, eu estava orando, eu me lembro com a mão em cima da barriga do meu filho, aquele bebê de 1 ano. Eu falei, Deus, onde o Senhor estava, Senhor? Quando Satanás botou esse veneno no sangue do meu filho. Mas eu sei que tu és o guarda de Israel. A tua palavra diz que o Senhor não cochila e nem dorme. Senhor, tira esse veneno do corpo do meu filho. Deus ouve quando não há esperança. E eu comecei a orar pela esposa do meu filho. Eu comecei a orar pelos netos que meu filho vai me dar, que em junho chega mais um netinho, e sábado nós vamos saber se por aí vem o Benjamin ou se vem a Maria Vitória. Uma oração que eu fiz há 25 anos atrás, um clamor que eu fiz há 1/4 de século atrás, e Deus ouve. E eu já estou orando pela esposa do Natan, eu já estou orando pelo cônjuge dos meus netos, pelos meus netos e dos meus netos, porque eu não tenho tempo a perder. Então, quando você ora, você entra numa atmosfera, numa dimensão em que Deus vai caminhar contigo, e que Ele está dizendo, eu vou te favorecer, mas não fica repetindo as mesmas coisas. Quando você orar, lembre-se que o teu Deus, você não vê, mas Ele vê. Então entra no lugar que ninguém vê, vai para o secreto, vai para dentro do teu quarto. Como eu orei dentro do chuveiro, porque dentro de casa eu era crente, Fabiola não era. E eu não havia um ambiente que eu pudesse orar em casa, então eu entrava no chuveiro e me ajoelhava e clamava pela salvação da minha mulher, do meu pai que era ateu, que eu batizei, dos meus irmãos. É no secreto que Deus vê isso. E Ele vai dizer que existe uma questão, Ele não encerra no amém. O texto continua dizendo o seguinte, olha, mas quando você orar, purifica o teu coração, purifica ele. E é por isso que esses 21 dias de consagração vão tratar, sabe de quê? De confissão, de arrependimento e perdão. Essas semanas, você não faz ideia de como a confissão de pecados favorece tua vida. Quando você confessa pecados, querido, o sangue de Jesus te envolve. Quando você confessa pecados, Davi diz no Salmo 32, confessarei ao Senhor os meus pecados, e Ele perdoará a minha culpa. Em Neemias capítulo 9, Neemias confessa os pecados que ele praticou e que ele aprendeu com os pais deles. Sabe o que acontece no capítulo 10? No capítulo 10, os muros de Jerusalém são levantados. Esdras confessa pecados no capítulo 9, o dele e os da nação. Isso chama-se intercessão profética. Isso chama-se intercessão sacerdotal. Você ora por você e você intercede pela sua casa. Sabe o que acontece no capítulo 10 de Neemias? O templo está levantado por Zorobabel. Daniel confessa pecados e chora e lamenta no capítulo 9. Ele fala, olha onde o nosso pecado nos levou. Olha o que aconteceu porque nós abandonamos o Senhor. No capítulo 10 o anjo vem e traz a resposta para ele. Você é um homem muito amado. Desde o primeiro dia que você começou a se humilhar, a tua palavra, a tua oração chegou no céu. Eu vim por causa da tua oração. Quando a Bíblia fala sobre oração, ela está falando de uma relação
de paternidade. Você está falando com o pai. E uma das estratégias mais usadas pelo inimigo é roubar de você a filiação que você tem de Deus. Você é filho, querido. Você não é crente, você é filho de Deus. A Bíblia te chama de filho de Deus. Deus te chama de filho. Não é que você é um filho de quinta categoria. Não é que você é um filho lá da segunda, da terceira divisão dos filhos de Deus. Olha para mim aqui, aprenda isso. Deus não tem filhos prediletos. Vou repetir. Deus não tem filhos prediletos. Eu não sou predileto de Deus. Eu não sou predileto de Deus porque eu sou pastor. Eu sou filho de Deus como você é. Nós somos herdeiros de uma mesma promessa. A autoridade que eu tenho, você tem. A unção que eu tenho, você tem. Você está debaixo da unção pastoral. O favor e o mover e o poder de Deus na minha vida é sobre a sua vida. E enquanto a gente não quebra esse paradigma maligno, que faz separação entre clero e o povo, que faz separação entre pastor e o leigo, a vida de oração da gente não funciona. Existe uma relação de paternidade que quer ser quebrada. No capítulo 4 do livro de Mateus, Deus ouviu então, estava Jesus, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus está no Jordão, João Batista vai batizar, ouve uma voz do céu: este é o meu Filho amado, que me dá prazer. Você pode dizer isso de você mesmo? Você pode dizer: eu sou um filho amado? Fala com fé, gente, diga: eu sou um filho amado. Deus não te ama porque você é bonzinho, e Deus também não te odeia porque você é mauzinho. O amor de Deus, que nós citamos aqui em Romanos 8, está em Cristo Jesus. O amor de Deus está na tua vida por causa do sangue da cruz. Deus, Ele filtra os nossos pecados pelo sangue. O mundo espiritual percebe que somos filhos pela marca do sangue. Ele não se aproxima mais. O que acontece aqui? Jesus, ele sai levado pelo Espírito, e ele vai jejuar 40 dias, e a primeira coisa que acontece ao fim dos 40 dias, o que ele tem? Fome. E aí Satanás faz o quê? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. O inimigo, ele vem para roubar a tua filiação, para roubar a paternidade, quando você está mal, porque quando você está bem, você está dando glória a Deus. Mas quando você passa pelo vale da sombra da morte, quando você passa pelo deserto, aí o inimigo vem: ué, você não é filho de Deus? Por que isso está te acontecendo? Por que você está vivendo essa miséria financeira? Por que teu casamento naufragou? Por que a tua solidão te castiga? Por que a falência te alcançou? Por que teu filho se meteu com maconha, com crack, com cocaína, com LSD, com bebida? Por que a tua filha se desviou e não quer mais saber de Deus? Você não é filho de Deus? Se tu é filho de Deus, aí reage. Ele sempre vai atacar a gente quando a gente está mal, não é quando a gente está bem. Quando a gente está bem, você acorda no domingo, vem para o culto. Quando você está mal, fala: acho que não vou não, estou triste. Mas você continua sendo filho. Na cruz, ele faz a mesma coisa. E ele diz: se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, desce da cruz. Ele vai tentar desviar Jesus do propósito. Querido, não foi Satanás que mandou Jesus para a cruz, foi Deus. O que Satanás fez foi tentar desviar Jesus do propósito. Aquele castigo, aquela surra que ele toma, de vara, de chicote, com os espinhos na cabeça, com os cravos nas mãos, que lá tortura, foi para fazer Jesus desistir. Gente, Jesus é Deus, querido.
Você acha que os cravos poderiam prender Deus ali? Jesus, ele toma a morte. Ele fala, minha vida ninguém me atira, eu dou ela. Eu dou ela. Você é filho de Deus. E a sua oração deve ser endereçada. Quem é o destinatário? É o meu Pai que está nos céus. Gálatas 4:6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Diga, Abba, Pai. Diga, papai. É uma expressão que tanto no hebraico, as línguas chamadas semíticas, o árabe, o hebraico, eles têm essa questão de chamar Abba. O Abba, ou seja, o papai, os nomes das pessoas, os pais, eu já ensinei aqui uma vez. Quando você tem filho, você perde o teu nome e você ganha o nome do teu filho. Então, tem um amigo na Jordânia, o nome dele é Aburami, é um amigo nosso. Ele faz guia, ele vai com a gente em Madaba, em Petra, em Pisga. Então o nome dele não é Aburami, Rami, ou Rami, é o filho dele. Quando nasce o filho, o pai adota o nome do filho, Abba. Abba quer dizer pai. Abu Dhabi é o pai do Dhabi. Absalão é o pai do Shalom, seria pai de paz. E aqui ele está dizendo que nós somos filhos. Ele não está dizendo que você vai se tornar filho, porque sois filhos. Deus enviou ao seu coração o Espírito do seu Filho, para que você junto com ele diga, papai. Ou seja, a minha oração, ela cai no colo, ela chega no coração de um Deus que é poderoso, mas ele se relaciona como um pai se relaciona com um filho. Em Romanos 8,15, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Olha para mim, não tenha medo de falar com Deus. Não tenha medo, tem gente que, não vou nem falar com Deus, porque vai ser não. Não, existe limite para a oração? Existe. Qual o limite da oração? Se pedirmos segundo a sua vontade, Ele nos fará. Como é que você sabe a vontade de Deus? É a palavra de Deus, é assim que Deus fala com a gente, pela palavra de Deus. E aí tem gente indo na contramão da vontade de Deus, aí Deus vai dizer não. Agora, Deus pode dar qualquer coisa, você não precisa espiritualizar. Não, eu só vou pedir aquelas coisas que você pode pedir o que você quiser, até coisas como o pão de cada dia. Você deve confiar a Deus o quê? Aquilo que é simples. Você deve confiar a Deus não só os problemas complexos. Você deve dizer para Deus aquilo também que é necessário para amanhã. É um necessário para o dia a dia. E você não pede para a semana, não pede para o mês, não pede para o ano. Por quê? Porque o Pai, Ele dá o pão todo dia. Você lembra do povo no deserto? Vai chover pão e você vai pegar todo dia. Se você pegar mais do que você precisa, vai estragar. Então Deus é um Deus que dá para a gente o suficiente todo dia. Esse Deus, Ele quer intimidade com a gente. Quando fala sobre o nome, é interessante. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O nome, ele dá para a gente intimidade. Eu acabei de conhecer uma família aqui atrás. São os pais da Bruna, não é isso? Pronto. O marido estava levando o filho, não é isso? No Talmidim. E a primeira coisa que eu tenho que saber é o nome. Ele perguntou, qual é o seu nome? Eu falei, Osvaldo. É a partir de você conhecer o nome que você tem intimidade, que você é levado por uma situação, por um caminho de intimidade. O nome de Deus é santificado, porque o nome de Deus está sobre todo o nome. Atos capítulo 4 diz o seguinte, verso 12, porque debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens,
pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Deus, ele é tão poderoso, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nome de Deus é tão santo, que Deus vai dar o seu terceiro mandamento. Ele diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Ele não está dizendo para você: ai, que medo de chamar, porque o judeu não escreve nem a palavra Deus. O judeu não fala Deus, ele fala Hashem. Hashem mandou, Hashem não falou comigo. Hashem quer dizer o nome, mas ele não fala como a gente, Jeová, ou em algumas traduções, Yahvé. Esse é o nome do Senhor, porque o nome dele não cabe dentro do nome. Deus é tão grande, que quando Moisés fala com ele, e pergunta: qual o teu nome? Ele diz: o meu nome é Eu Sou. Diz lá para o povo que Eu Sou te mandou. Manoá, pai de Sansão, Juízes capítulo 13, ele pergunta para Deus: qual o teu nome? Por que você quer saber meu nome, se ele é maravilhoso? Jacó luta com o anjo do Senhor, uma teofania. É ali, ele está lutando com o próprio Deus. A palavra anjo do Senhor, quando vem com letra maiúscula, é Deus que ali entrou no meio da história. E ele pergunta: qual o teu nome? Ele: por que você quer saber o meu nome? Eu é que quero saber o teu. E ele diz: Jacó. Não te chamarás mais Jacó, porque lutastes com os homens e com Deus e prevalecestes. Então a partir de agora vai ser chamado Israel. Deus dá um novo nome para um filho que estava buscando o pai a vida inteira. Santifica o nome do teu Deus. Invoca o nome. Tenha medo de chamar o nome de Deus. Ai, meu Senhor Jesus. Ai, meu Deus. É isso mesmo que ele quer. Mas esse nome revela a tua identidade com Deus. E quem tem identidade com Deus não vai chamar Deus de Altíssimo, porque Ele é. Não vai chamar Deus de Eterno, porque Ele é. Não vai chamar Ele de Todo-Poderoso, porque Ele é. Mas vai chamar Deus de Pai. Diga: Pai, o teu nome é santo. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Fiquei na metade do sermão, mas à noite tem mais. À noite eu vou falar sobre a escola da guerra de oração. À noite eu vou mostrar para vocês como é que a oração, ela é capaz de colidir com o mundo espiritual. Como a oração, ela comprime, ela derrota, ela faz recuar o mundo das trevas. A oração é um movimento espiritual. Olha o que eu vou falar para você: você nunca vai querer orar se você viver na carne. A carne não gosta de orar. A carne gosta de sombra, água fresca, uma rede, uma água de coco. É isso que a carne gosta. A carne gosta de dormir no domingo até meio-dia. A carne não quer levantar às 6 da manhã para orar, não quer. A carne quer pedir para o pastor: pastor, ora por mim. A carne não quer intimidade com Deus, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. A carne não gosta daquilo que é espiritual. A carne não gosta de palavra de Deus. A carne não gosta de jejuar. A carne odeia quando você busca o Senhor. Porque a carne, ela só quer se locupletar, ela só quer se encher daquilo que dá prazer. Que dá prazer para a carne. Você está convocado. Os próximos 21 dias, estaremos juntos às 6 da manhã. Os próximos 21 dias, nós vamos ter 45 minutos de oração. Os pastores estarão com você. Você está convocado para jejuar das suas séries, daquilo que você vê à noite no futebol. Vai dormir cedo, porque você vai acordar cedo. Agora faça isso, porque o incentivo de Jesus é: busquem e encontrareis. Batam, a porta vai se abrir. Quando você clama, Deus ouve, porque Ele é teu Pai que está nos céus. Amém? Queridos, eu quero que você saia daqui em chamas hoje. Pastor, desse jeito eu vou me queimar. Não, querido, eu quero que você seja o próprio incêndio do Senhor. É isso que eu quero que você seja. Chama a tua família, chama a tua casa,
chama os teus amigos, chama a mamãe, mamãe, vamos clamar, chama as pessoas que estão sofrendo, que estão precisando de resposta, vamos juntos orar, porque a oração do justo, ela é poderosa e eficaz, amém? Alguém aqui, feche seus olhos, que essa noite quer voltar para a intimidade do Pai, você estava distante, você estava longe de Deus, você está esfriando na fé, você está sendo arrastado para longe de Deus, e hoje fala assim, Deus, eu preciso consertar minha vida com o Senhor, eu preciso voltar a te chamar de Pai. Se você quer isso, só coloca a mão no seu coração, não vou chamar ninguém aqui à frente, eu quero. Vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus, o Senhor é aquele que nos guia, no Senhor, e através do Senhor, que nós queremos e efetuamos a Tua vontade. A Tua igreja clama, Senhor Deus, a Tua igreja tem Te buscado, nós temos colocado diante do Senhor impossíveis para nós, mas que são possíveis para o Senhor, e temos colocado cada uma dessas vidas, dessas famílias, pais, mães, filhos, avós, temos colocado cada situação que tem chegado para a gente, que tem trazido choro, desconforto, ameaça, e nós temos falado com o Pai que tem nos ouvido. Tu és Deus no secreto, e é no secreto que nós temos trazido a Tua boa mão sobre nós. Pai, seja feita a Tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Dá para a Tua igreja a autoridade que o Senhor liberou. A Tua palavra diz, eis que vos dou autoridade. Eu te dou a chave do reino, e o que Tu ligares na terra será ligado no céu. Seu Deus, nós estamos pedindo para o céu reagir ao clamor do Teu povo. Nós estamos pedindo para que o céu seja atraído pelo clamor do Teu povo. Nós começamos hoje uma consagração de 21 dias, esperando a resposta do Senhor. Abençoa, Pai, os pastores dessa igreja, cada ministro da intercessão, move o coração deles, na unção do Teu Espírito Santo, enche a liderança dessa igreja, Pai, desse óleo que o Senhor dá, faz a gente ser sensível ao Teu Espírito Santo, coloca-nos nas brechas das vidas, ensina-nos a tapar buracos na vida do Teu povo, ensina-nos a consertar veredas e restaurar vidas arruinadas, ensina-nos, Senhor Deus, a lançar no futuro sementes que vão oferecer colheitas de paz para a nossa vida. Nos abençoa, Deus, não nos deixe nos afastar do Senhor, não nos deixe tratar o Senhor como um estranho, como um Deus distante, mas sim como um Pai presente, como um Pai que está de braços abertos para nos receber e para nos ouvir. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor?